Como você pode participar de leilões que são milionários? Esse vídeo de hoje eu quero falar de uma experiência para vocês que eu estava pensando, cara, o que eu vou falar para as pessoas? Eu vou falar de algo que aconteceu hoje. A gente participou hoje de um leilão, a gente na verdade não chegou a participar. A gente estava para participar de um leilão hoje em que eram 33 apartamentos em uma única torre, com valor de leilão de 5 milhões de reais, com valor estimado de mercado ali algo em torno de 11 milhões e meio, 12 milhões. Nesse vídeo de hoje eu quero te ensinar a participar de coisas assim, os riscos e as vantagens, beleza? Então antes de eu começar, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque assim esse vídeo é entregue para mais pessoas e você me ajuda a me manter motivado para que produza conteúdo como esse. Cara, conteúdo de verdade, conteúdo de coisas que eu estou fazendo na prática, conteúdos de que aconteceu comigo, com os meus alunos, com os meus clientes. Fechado? Então vamos lá. Edwards, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho tanto dinheiro assim, eu vejo que baitas oportunidades é só para quem é milionário, então não tem como eu participar, certo? Cara, errado. Você está bem errado, na verdade. Qual que é a lógica? É possível você fazer compras de leilão em conjunto. Este caso específico é um caso aqui em Barueri, eu estou em Alphaville, então é relativamente próximo aqui. É um apartamento que fica numa região bem legal, numa área onde está sendo construído um hospital, então vai ser excelente do ponto de vista de locação. Esses apartamentos ali tinham na faixa de 56 a 64 metros quadrados. Eles estavam saindo, eles tinham vários lotes separados, eram 33 apartamentos, então tinham 33 leilões acontecendo simultaneamente para cada um desses apartamentos, saindo ali cada um a 150 mil reais. A avaliação do imóvel estava em 300 mil, até aí, ok. Mas quando a gente vai fazer a preço de mercado, ver a região, pelo menos a gente conseguiria ali algo em torno de 350. Em alguns casos, acredito que seria totalmente possível a gente conseguir 380 mil reais. Mas esses eram os números. Mas tinha uma coisa interessante no edital, na descrição do imóvel, que a preferência da compra seria para quem comprasse o lote completo, com todos os imóveis. Aí eu falei, opa, isso aqui é interessante, deixa eu procurar aqui. Aí fui lá, encontrei no mesmo site de leiloeiro, obviamente, no caso era o Portal Zuc, um grande lote de 5 milhões de reais. Aí, opa, oportunidades interessantes. O apartamento em questão, ele nunca foi habitado. A ideia foi, a construtora foi lá, já tinha feito 3 torres, pegou empréstimo para fazer uma quarta torre. Ela não deu conta de pagar o empréstimo, foi leiloado aquilo lá para pagar essa dívida. Essa é a lógica do jogo. Então, esses apartamentos, eles estavam prontos, nunca foram habitados, todos eles estavam ali no contrapiso, só teria que entrar e colocar o piso nele, desocupados. E detalhe, sem dívida de condomínio IPTU. Por quê? Porque o condomínio da quarta torre ainda não tinha sido acoplado ao condomínio geral. Então, na verdade, a gente teria que comprar e fazer todo esse processo de condomínio. Mas, excelente, sem dívida, sem nada. Pedro, o que aconteceu? 5 milhões, e ele era um leilão judicial, tá? Então, 5 milhões é algo que você não tem o tempo todo, ainda mais para pagamento à vista. Então surgiu a opção, cara, a gente pode parcelar, dá 25% de entrada e parcela o saldo em 30 meses. Legal. Só que ainda 25% a gente está falando ali de quase 1.250.000. Se for contar com o leiloeiro, a gente está falando de 1,5 milhão. Depois o saldo seria algo em torno ali, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, porque eu não lembro mais a conta que eu fiz. Menos 1.250. 3.750 dividido por 30. A gente está falando de uma parcela de 125 mil. Não seria um problema total pagar essa parcela, até porque teria aluguel. Se a gente for considerar o aluguel mais barato na região ali de R$ 1.800, a gente receberia algo em torno de 60 mil de aluguel, então ficaria 60 mil de parcela. Mas a gente falou, cara, vamos ver se tem mais gente interessada em entrar nesse processo. E tiveram. A gente informou isso no nosso grupo de alunos. Cara, tem uma oportunidade assim. Alguém está interessado? Entraram as pessoas. A gente ao todo teve 14 interessados. A gente ia participar.
Já estava meio que tudo certo. O que a gente estava falando pro pessoal? Galera, ó, tem o parcelado, tem o à vista. O à vista ficaria na média aí, cada um teria que ter 170 mil por unidade. Se fosse parcelado, seria os 25% e o leiloeiro seria bem mais barato. Só que qual que era o problema? O problema principal que aconteceu, e eu vou falar primeiro o problema, depois eu falo as vantagens e os riscos que você pode ter. É que as pessoas ali, foi dada a preferência para comprar um lote inteiro. Então, quando a gente fosse comprar, ia sair o nome de todo mundo na carta de arrematação. Até aí, ok, ótimo, é mais seguro para todo mundo. Seriam 15 pessoas, todo mundo com a sua garantia, com a sua porcentagem. Vamos supor, o Edwards comprou 3 unidades, aparece o nome do Edwards com 3 unidades. Fulano com 3 unidades. E quando eu digo unidade, estou falando em porcentagem do geral. Só qual que era o problema? Algumas pessoas pretendiam, ou pretendem, com aquele imóvel, pretendiam, né, a gente não arrematou, pretendiam com aquele imóvel fazer a venda. Outras pessoas pretendiam deixar alugado. E qual que é o problema disso? Um problema que eu apontei e eu acho extremamente importante quando você está para entrar em um negócio, que todos saibam exatamente o que estão fazendo. Quando você compra parcelado no leilão judicial, você só pode vendê-lo depois de você quitar o parcelamento judicial e der a baixa da hipoteca judicial. Seria o que a gente chama de baixa de hipoteca judicial, mas é mais ou menos como se você fosse dar uma baixa do gravame de um carro. Geralmente é mais conhecido para as pessoas assim. Então, teria um problema. Imagina se das 15 pessoas, somente uma pessoa quer a venda. E o restante da galera não tem o dinheiro para ir lá e quitar as unidades que comprou. Como é que faria isso? Falei, cara, é possível a gente criar uma estrutura depois de fazermos ali um acordo de quem não tem a grana para quitar, empresta a grana para o outro e depois pega um fio, um pedacinho assim e tal, mas existe esse problema. Optamos no final do dia de não comprar e tinha um problema. A gente poderia tentar pedir assim, ó, pro leilão, pro juiz. Juiz, olha só, estamos comprando aqui em 15 pessoas, mas você nos dá a quitação individual? Então, por exemplo, o fulano tem a unidade 1, 2 e 3. Ele quer quitar 1. Aí você dá a quitação, dá 1. O 3, 4, 5, ou seja, seriam várias guias de pagamento separadas e assim sucessivamente. É possível fazer isso? Sim, mas não existe garantia que o juiz vai nos dar isso depois do processo. Pode ser que ele fale assim, não, foi vendido em um lote único, vocês vão ter que quitar tudo se quiserem essa quitação. Então isso seria um problema. E aí a gente não estava a fim de tentar para fazer isso. Então a gente acabou declinando. Mas o ponto desse vídeo é para que você entenda que é totalmente possível você fazer arrematações em conjunto. Só que, como tudo, tem seus benefícios e tem seus riscos. Os benefícios de você fazer uma arrematação em conjunto, primeiro, é você ter uma amplitude geográfica e de trabalhos. Edwards, como assim? Pode ser que o seu grupo de aquisição esteja um em São Paulo, um na Bahia, outro em Manaus, e de repente vocês decidam arrematar um imóvel lá em Manaus. Percebe que o cara que está lá, ele pode ser um facilitador no processo que está lá. Isso facilita. Você em São Paulo talvez tivesse muita dificuldade de fazer todo o processo lá em Manaus. Talvez você ia ter que contratar alguém para fazer alguma coisa lá. Estando alguém já no local, pô, isso facilita demais. Legal, isso é um facilitador. Segundo, o facilitador óbvio, a grana. Se você está em conjunto, você consegue juntar forças para comprar algo legal. Era o caso disso. A maioria das pessoas ali não tinha R$1 milhão para dar de entrada, mas vários tinham 100, 200, 300 mil reais. Isso é um baita de um facilitador. Então essa lógica funciona e é extremamente aplicável. Fechado? Agora, Edwards, essas são as vantagens óbvias, isso é bem legal. Qual que são os cuidados que eu tenho que ter? Quais são os perigos? O primeiro perigo, óbvio, foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Todo mundo precisa entender exatamente o mesmo objetivo, ou pelo menos todos precisam entender exatamente o que vai acontecer, quais são os próximos passos. Porque, por exemplo, nesse imóvel aqui, imagina se eu não falasse para eles o que aconteceria e lá na frente todos comprassem parcelado. Chegasse daqui a 6 meses, algum deles falasse, cara, eu não consegui vender o imóvel, e agora? A gente, mas não tem como, você vai precisar quitar. Caramba, mas como é que eu quito?
Então você não pode, porque tem todo mundo que está junto. Então, todos conhecerem exatamente o processo é importante. O segundo ponto que eu acho uma coisa mas bem importante que você saiba, é que toda venda tradicional de imóvel é necessário que você tenha todas as informações do vendedor. Edwards, como assim? Estou vendendo meu imóvel para você, beleza? Antes de você comprar meu imóvel, você vai pedir, se você souber o que você está fazendo, você vai pedir uma série de certidões judiciais relacionadas a processo, relacionado a dívidas trabalhistas, relacionado a impostos, diversas certidões, para garantir que eu não tenho nenhuma dívida nesse sentido, para que eu não tenha nenhum problema nesse sentido. Por quê? Se você comprar de mim e depois alguém vier cobrar de mim e descobrir que eu vendi um imóvel, eu posso estar vendendo esse imóvel de uma forma ilícita, com o objetivo de esconder patrimônio. Esse imóvel pode ser tomado de você e o dinheiro que você me pagou, você perde. Obviamente que você não perde, você vai ter que entrar com outro processo, mas percebe o problema? Então, existe um perigo, de forma geral, de você entrar em sociedade para comprar imóveis com pessoas que você não conhece. Esse perigo existe, eu tenho que ser claro com você. E ele vai existir não porque a pessoa pode ser mau caráter e te dar um golpe. Ele pode existir na hora que você for vender esse imóvel. Porque pensa, eu fiz uma sociedade com o fulano para comprar um imóvel. O fulano está devendo imposto de renda. Sei lá, já tem anos já. Cara, na hora que eu for vender este imóvel, o comprador pode pedir uma certidão. Pô, me dá a certidão dos vendedores. Aí eu dou a minha, pô, tô tranquilo. Aí eu vou dar do cara, putz, tem dívida. Percebe o problema? Aí você fala para ele, cara, você vai ter que pagar para emitir uma certidão limpa. Então eu não tenho dinheiro, cara. Aí você não pode vender o imóvel. Isso é mais real ainda quando você vai usar crédito. O seu comprador vai utilizar financiamento, vai usar consórcio. O banco vai exigir essas certidões. E se a sua certidão não está positivada, você não vende esse imóvel. Então saber disso é importante, beleza? Ah, Edwards, a gente pode fazer compras pensando em só coloca o nome na matrícula, o restante a gente faz um contrato de cotização. É possível fazer isso. De forma geral, não há um contrato simples, né? Cara, é possível fazer isso, mas não é muito seguro, tá? Por quê? Imagine que eu e fulano fazemos um contrato desse, só que o imóvel está no meu nome. Quando eu for vender o imóvel, o dinheiro cai na minha conta, principalmente se for com financiamento. E aí eu posso escolher pagar ou não o fulano. Óbvio, eu sou honesto, pretendo pagá-lo, mas não existe nenhuma garantia. Ele vai ter que entrar com processo contra mim e aquela coisa toda. Existem estruturas em que você faz ali uma certa sociedade em SCP, tá, para fazer essa cotização. Isso melhora um pouco a estrutura, porque aí todos são sócios. A empresa ela passa a receber, a empresa passa a receber o dinheiro e todos são sócios dessa empresa. Mas os riscos são esses e eles existem. É importante que eu fale para você que não são só flores, mas existem vantagens óbvias nesse processo. Então eu acho que é legal você entender que você pode fazer coisas diferentes no leilão. Você não precisa ficar preso a um imóvel de 100 mil reais, que talvez seja a única coisa que você tem. Você pode juntar com outras pessoas. Uma coisa bem legal é que talvez você consiga pagar uma parcela e você encontre mais 2 ou 3 pessoas que possam pagar uma parcela. E cada um tem 100 mil reais. Você pode ir num leilão judicial e parcelar. Por que eu falo leilão judicial? Porque, primeiro, não existe a questão de crédito. E segundo, porque na prática o parcelamento ele só acontece para imóveis mais caros. Então pensa, cada um tem 100 mil reais, 3 pessoas. A gente está falando de 300 mil reais. Isso significa que você pode comprar um imóvel no leilão de mais ou menos 1,5 milhão. Pensa, é como se você dá o lance de 1,5 milhão, paga 25% de entrada e o restante você vai pagar em parcelas. 1,5 milhão seria um imóvel que valeria pelo menos 2 milhões, 3 milhões de reais. Percebe? Com apenas 100 mil reais, você fez parte de um negócio de 3 milhões de reais. Isso dá uma potencializada. Então eu acho bem legal. Cara, se você quiser entender um pouco mais sobre o mundo de leilões, especificamente trocar uma ideia comigo, eu tenho alguns horários na agenda. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você falar comigo. Você vai marcar isso com a minha assistente e ela vai
mostrar os dias específicos que eu tenho e a gente pode trocar uma ideia, eu posso entender o seu caso e de repente traçar um plano de ação para você. Esse é o objetivo, que você saia de lá com um plano de ação. Fechado? No mais é isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!